Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Rapaz, tu senta aí, que eu vou lhe contar um causo cabuloso, daqueles que a gente escuta na infância e nunca mais esquece. Isso foi lá para as ribeiras do Rio Sambito, no interiorzão de Pimenteiras, no Piauí, num tempo em que ainda se andava de jumento para ir para o comércio e missa de domingo era o evento da semana. Tinha por lá um cabra chamado Zósimo, um sujeito magro que nem vara de pescar e mais enrolado que novelo de linha em mão de gato. Era casado com Dona Inácia, mulher forte, de beiço virado, dessas que só olha e já resolve. Os dois andavam num aperto danado. A seca tinha judiado das roças e o que era fartura virara só lembrança. Era a véspera de Sexta-feira Santa. O povo já estava preparando as promessas, os jejuns, os panos roxos nas janelas e Zósimo com o bucho roncando que parecia zabumba em procissão. Dona Inácia olhou para ele que estava sentado debaixo do pé de umbu, com cara de cachorro que caiu da mudança, e lascou. Ô Zósimo, tu não vai arrumar um pedaço de carne para nós não, homem? Amanhã é dia de jejum, mas hoje ainda pode. Oxente, mulher, não tem dinheiro nem para comprar um pé de galinha, pois vai buscar um porco, nem que seja do curral do Zé Galdino. Roubar. Tu tá doida, Inácia. Roubo é quando leva para vender. Se for para matar a fome é milagre. Tá até na Bíblia se duvidar. Zósimo ficou naquela dúvida de cristão tentado, mas a fome era grande. E o pior, o tal Zé Galdino era vizinho deles lá no sítio Chapada do Brejo, um coronelzão aposentado, cheio dos porco gordo no chiqueiro. Só de ver, dava água na boca. E para completar, Zé Galdino tava na novena de Santa Filomena, lá pras bandas de Elesbão Veloso. Vou não, Inácia. Vai, que eu já até peguei a cordinha, disse ela, jogando uma corda fedendo a sebo na mão do homem. Chegou a noite. A lua estava cheia que dava para ler bula de remédio no terreiro. Zósimo botou uma roupa véia de dormir, daquelas de combinação branca, que parecia até a alma de outro mundo, e se mandou, se esgueirando por entre as moitas de Mandacaru até o chiqueiro do Galdino. O povo estava tudo na igreja, numa daquelas ladainhas que parece não ter fim. Chegando lá, ele viu o porco mais gordo, deitado que nem santo de procissão. Quando foi laçar o bicho, escutou de longe um burburinho. Era a procissão vindo subindo o serrote, cheia de mulher rezando, homem segurando vela e menino com chapéu de papel. Um sanfoneiro desafinado puxava um bendito, e atrás vinha a imagem de São José numa carroça puxada a jumento. Zósimo, no susto, deixou a corda cair e se enfiou no mato. A combinação branca reluzia na claridade da lua, e o povo que vinha na fé viu de longe aquele vulto branco parado debaixo do cruzeiro da estrada. Misericórdia! Gritou uma beata. É alma penada. A procissão parou. As mulheres começaram a rezar em latim embolado, os homens fizeram o sinal da cruz, e até o sanfoneiro calou. A comoção foi tanta que até o jumento empacou. Zósimo, vendo a confusão, ficou mais parado que poste. Foi então que apareceu Nicanor, um cabra conhecido como Chocolate, moreno escuro, valente e cheio de graça, que já tinha enfrentado cascavel de pau na mão e espírito zombeteiro na beira do açude. Deixa comigo, disse ele, eu falo com a alma. Foi chegando perto de Zósimo que tremia até o queixo e disse, que queres tu, alma do além? Zósimo na tremedeira respondeu com voz fininha, só vim buscar um porco. Ave Maria, gritou Nicanor, é a alma faminta. O povo, que estava só esperando um sinal, saiu correndo, derrubando vela, imagem e menino no meio da estrada. Até o sanfoneiro pulou dentro do mato. Zósimo, vendo que tinha assustado o povo, pegou o porco na marra e voltou para casa. Chegou esbaforido, com o bicho amarrado pela perna e a combinação toda rasgada. Dona Inácia já estava com o fogão de lenha aceso. Conseguiu? Consegui foi um monte de pecado. Pecado é deixar de comer, meu filho. Vamos temperar logo antes que chegue alguém. Na manhã seguinte, a história correu ligeira. Uma alma penada tinha aparecido no cruzeiro da Estrada Grande, bem na subida do serrote. Disseram que ela pedia carne e que quem não levasse um pedaço podia ficar amaldiçoado. Resultado,
Passou-se o dia, e não teve quem não deixasse um pedaço de carne no pé do cruzeiro. Foi torresmo, linguiça, até cachaça deixaram por via das dúvidas. E o Zósimo? Ficou, foi quieto. Mas dizem que todo ano, na véspera da Sexta-feira Santa, aparece uma sombra de combinação branca no mesmo lugar. E o povo, até hoje, deixa um torresminho ali. Vai que, né? Frase de sabedoria do dia. Mais assombroso que alma penada é fome de pobre sem juízo. Rapaz, tu acredita que teve um cabra lá em Jatobá que tentou subornar o céu? Pois foi. O nome do infeliz era Seu Deoclésio, um agricultor meio aparvalhado, mas com um coração maior que as orelhas. E olha que a orelha do homem era do tamanho de uma pá de enxada. Seu Deoclésio morava num sítio chamado Pau Seco, bem no meio do nada, entre as quebradas de Petrolândia e Tacaratu, num canto tão quente que o diabo pediu transferência de lá por excesso de serviço. A terra era esturricada, os açudes tudo vazio, e a plantação que ele jurava que ia brotar só dava poeira e calango. Mas num desses dias de fim de ano, mais precisamente na véspera de Natal, morreu um velhinho chamado Antídio, um agregado velho que morava num puxadinho dos fundos do sítio. Antídio era fincado que só vara de ferrão, parecia que não morria nunca, mas naquele dia, puf, entregou a alma miudinho e sem barulho. Deoclésio, vendo aquilo, não pensou com a cabeça, pensou foi com o desespero. Rapaz, dizem que quem morre na véspera de Natal vai direto pro céu, né? Então, e se eu botar um trocadinho na mão do véi, quem sabe ele entrega um recado pro Todo-Poderoso? O cabra, doido de fé e sem muito juízo, pegou R$500, amarrou com um elástico, enfiou na mão do defunto, que já estava de olho fechado e boca travada com pano, e cochichou no ouvido gelado dele. Ô seu Antídio, se o senhor conseguir falar com Deus aí no céu, diga a ele que o povo de Pau Seco tá precisando de uma chuvinha, pelo amor de Deus, e que esse dinheirinho é só para facilitar o pedido, viu? Fez isso e foi embora, mais aliviado do que quem tira a bota apertada. Nem contou pra mulher, a dona Raimundinha, porque sabia que ela ia dar com a vassoura nas costas dele. Mas no outro dia, meu amigo, o tempo virou. 2 horas da tarde, apareceu uma nuvem preta e carregada, daquelas que faz até passarinho se benzer. O céu fechou bem em cima do sítio do seu Deoclésio, e começou a chover grosso, com trovão e tudo. A água começou a descer do céu como se tivessem aberto a caixa d'água do firmamento. Ele saiu correndo pro terreiro gritando: Ô mulher, olha aí, o véi Antídio entregou o bilhete. Eu sabia que ele ia chegar lá no céu. Tá chovendo só aqui, ó. Dona Raimundinha apareceu na porta, de braço cruzado e cara de poucos amigos. Você botou dinheiro na mão de defunto, foi, criatura? Oxente, mulher, era só um incentivo. Ela bateu a mão na testa. Seu bruto, e se o véi vira é cobrador lá em cima? Mas o que parecia bênção virou castigo. A chuva engrossou tanto que o pequeno açude transbordou, a lama virou correnteza e a água começou a subir feito fermento de cuscuz. Deoclésio viu a água entrar pela porta, engolir o terreiro, derrubar a cerca e o pior, só chovia dentro da propriedade dele. Era como se tivesse caído uma torneira gigante do céu, direto em Pau Seco. Nenhum pingo fora da divisa. O gado começou a mugir desesperado, boi nadando, galinha em cima da cancela, cachorro rodando em volta da casa como se fosse canoa sem remo, e ele, em vez de ajudar, subiu correndo pro telhado. Se agarrou num pontalete quase pelado, que nem pensou nos meninos que estavam no quarto. Só gritava: Meu Deus do céu, fecha a torneira, homem. Eu pedi chuva, mas não foi para afogar a família, não. A água bateu no peito dele, subiu até o pescoço. Ele já era com a água no sovaco, grudado na cumeeira da casa, tentando tirar uma telha para subir mais. Foi então que uma voz misteriosa ecoou por cima da chuva. Uma voz suave, mas firme, que vinha do céu, ou talvez da imaginação molhada dele. Seu Deoclésio! Quem tá falando? Respondeu ele com a cara cheia d'água. Aqui é o recado do céu. O senhor ouviu seu pedido. A primeira parte da chuva foi entregue. R$200 de bênção. Ainda falta completar os R$300. Mas vai chegar amanhã? Não, pelo amor de Deus. Já tá bom demais. Dispensa o troco. Devolve o resto.
Essa já deu foi prejuízo. E nesse instante, a chuva parou de repente, como se alguém tivesse puxado o fio do tempo. A água baixou devagar, deixando só lama, frango afogado e um Deoclésio mais envergonhado que padre em casa de mulher da vida. Quando viu que estava tudo bem, ele desceu do telhado de 4, abraçou a mulher, os meninos, o cachorro, até a enxada, e jurou que nunca mais mandava recado com dinheiro para céu nenhum. No outro domingo, na missa, o padre contou o causo, que já estava correndo boca a boca no povoado, e olhou direto para ele. Tem gente que quer comprar até a atenção de Deus, mas esquece que ele não aceita propina. Moral do causo. Antes de pedir chuva para o céu, veja se sua casa aguenta o aguaceiro. Ou, como dizia o avô de Dona Raimundinha, quem manda bilhete para cima tem que aguentar a resposta que vem de lá. Rapaz, no tempo da minha mocidade, quando eu ainda tinha espinha nas costas e coragem nas canelas, tinha um fazendeirinho lá pro lado do Riacho do Meio, homem tinhoso e sistemático que só ele. O nome dele era Seu Zé Pacífico, um nome que não combinava nem um pouco com o jeito dele, que vivia de cara amarrada como se tivesse comido limão verde no café da manhã. Seu Zé tinha uma filha chamada Mariquinha, moça linda, morena de cabelo trançado, olho ligeiro e sorriso escondido. Mas pense numa moça arisca. E não era por falta de coragem, não. Era por causa do velho mesmo, que parecia cão de guarda em dia de visita. Dizia que filha dele não tinha que olhar para macho nenhum, e mantinha ela trancada que nem galinha de raça. Mas o destino, meu compadre, quando quer costurar história, não tem velho brabo que descosa. Eu, naquela época, era só um cabra franzino, mas com fogo no olho e esperança no peito. Trabalhava de vez em quando lá nas roças da redondeza e toda vez que tinha festa, batizado ou velório, eu dava um jeito de aparecer. E era nessas ocasiões que eu via Mariquinha de longe, sempre perto da mãe dela, mas com um olhar que parecia carta de amor dobrada. Um aceno ali, outro cá, e o coração da gente já batia que nem zabumba em noite de São João. Aí um dia, o próprio Seu Zé me chamou para ajudar numa roçagem lá numa invernada, umas bandas depois do Serrote do Chapéu, e eu vi ali uma brecha divina. Passei a sexta-feira afiando a foice, sentado na pedra de amolar como quem afia esperança. Deixei ela tão afiada que dava para cortar pensamento. Botei a dita cuja encostada no canto e mal dormi de ansiedade. No sábado de manhã, antes do galo cantar, eu já estava de pé. Lavei o rosto com a água do pote, engoli o restinho de café de ontem que parecia piche e me embrenhei pelo caminho. Foice na mão, esperança no coração e a cara mais lisa que tampa de panela. Cheguei lá o primeiro. Antes do sol subir no morro, eu já estava encostado no mourão do curral, fingindo que estava ali só pelo serviço. Seu Zé já estava tirando leite das vacas junto de uns peão e eu nem ousei dar bom dia. Só fiquei quietinho de canto esperando ver Mariquinha passar. E não deu outra. Ela apareceu levando um balde de lavagem pra porca e me lançou aquele olhar de canto de olho que diz mais do que 3 cartas de baralho. Pensei, oxe, é hoje. A turma foi chegando. E Seu Zé, que era mais frio que água de cacimba, nem ofereceu café pros cabra. Só depois que juntou uma ruma boa, ele apareceu com uma garrafa térmica e um pão véi rachado no meio e mandou a merenda lá pro quintal, feito quem joga lavagem pra bicho. Homem ruim, sou, mas eu fui. Peguei logo um pedaço do sovaco do porco assado, que ele tinha matado na véspera, e fui mastigando ali sozinho, sentado num tamborete na sala da casa. Porque os outros foram comer no quintal, mas eu queria mesmo era ficar de tocaia. E foi aí que Mariquinha começou a passar e repassar por um corredorzinho que dava para um quartinho nos fundos. De vez em quando ela olhava de rabo de olho, e eu, fingindo que não era comigo, só mascando o couro do osso e sorrindo com o canto da boca. Mas pense num osso encardido de bom. Tava cheio do tutano grosso no miolo. Eu, besta que sou, tentei arrancar o miolo enfiando o dedo por debaixo, mas o buraco era apertado, e o dedo ficou enfiado feito tampa de garrafa. Nisso, Mariquinha veio passando de novo. Pra ela não ver aquela cena patética de um cabra com o dedo enfiado num osso, tampei o osso com o prato e fiz cara de quem tava só apreciando a arquitetura da casa. Ela me olhou, parou um pouquinho, fez uma cara de desconfiada e continuou andando. Foi aí, compadre, que o destino deu o bote. Quando eu me ajeitei para esconder melhor o prato, só senti um supapo vindo por trás da canela. Era o cachorro do Seu Zé.
Um vira-lata dos grande, malhado e brabo, que devia ser parente de jaguatirica. O bicho pulou em mim com a fome de quem viu um criminoso, ou sentiu o cheiro do osso. O miserável me agarrou pela perna e não largava de jeito nenhum. E eu ali, gritando, tentando correr, mas com o dedo preso no osso e o cachorro preso em mim. A sala virou uma cena de guerra. Sai, cachorro do inferno! Ave Maria! Quem soltou essa praga? Mariquinha apareceu na porta com as mãos na boca, tremendo para não rir, e eu, mais suado que tampa de chaleira, consegui segurar no batente da porta e me soltar da boca do bicho. O cachorro levou o osso, com meu dedo quase dentro. Quando eu olhei para a mão, o dedo estava vermelho, inchado, parecendo cenoura ralada, e o bicho sumiu no mato com o prêmio na boca, abanando o rabo feito quem venceu uma briga. Sai correndo dali com a honra mais ferida que meu dedo. Passei direto pelo quintal, pulei a cerca e fui batendo a perna para casa, ouvindo as risadas da peãozada lá no fundo. Moral do causo: nunca se enfie onde não cabe, nem o dedo, nem o sentimento. Ou, como dizia meu tio Jurandir, cabra que se mete com filha de fazendeiro sistemático termina com o dedo mordido e o coração despedaçado. Se você passar por Santa Filomena e ouvir falar do moço do osso e do cachorro, saiba que é de mim que estão falando. Mas hoje em dia eu rio junto. Afinal, tem história que a gente só vive uma vez. E é por isso que elas viram causo. Rapaz, tinha um cabra chamado Zé Domingos, uns 55 anos, homem antigo, trabalhador, que vivia no sítio Poço do Arroz com a esposa dele, Dona Creuza, uma mulher de fibra, que cuidava da casa, do quintal e nunca esquecia data nenhuma. Casamento, aniversário de menino, aniversário de fuleiragem. E Zé esquecia tudinho, menos o dia da bronca. Era começo do ano. No mês aniversário deles, Dona Creuza resolveu testar a memória do marido. Zé, hoje é um dia importante. Ele, achando que ela queria um novo balde para lavar roupa, respondeu: É? Que balde da hora. Ela, perfumada com roupa nova: Não, meu lavrador, é nosso 20 BBC do aniversário de casamento. Ele arregalou os olhos, suou frio que nem bode molhado. Dia de hoje? Oxente, não me diga, eu juro que esqueci. Ela cruzou os braços, toda ligeira. Esqueceu? Eu sabia que esse cabeça de vento não lembraria. Mas vamos consertar. Vista sua melhor roupa, que hoje vamos sair inesquecível, entendeu? Zé suou mais ainda, colocou uma camisa de linho que não usava há anos e calça cenoura chapada. Colocou o chapéu, ajeitou o cachimbo no bolso e lá se foi com Dona Creuza, o coração batendo que nem maracatu no terreiro de São João. Chegaram numa boate nova, na cidade de Geminiano, lugar moderno. Paredes de neon, DJ, barzinho só com gente bonita. A fila era gigante, biscateiros, jovens de camisa multicolorida gritando de empolgação. Não entro nessa fila! Zé sussurrou em ouvido de Creuza. Eu não sou cabra de esperar por multidão. Vem comigo, vá! Disse ela, firme. Ela o arrastou para fora da fila. Entraram por uma portinha pequena que dava direto no salão. Logo, o segurança os conduziu. Mesa de sempre, despachista disse, rindo discretamente. Eles sentaram. Creuza aliviada, Zé trêmulo. Logo, o palco acendeu. Um grupo começou a tocar Perfídia. O cantor olhou para a plateia. A próxima é dedicada ao cliente número 1 da casa, Senhor Zé Domingos. Essa vai para sua esposa, que o ama há 25 anos. Zé virou a cara vermelho como tomate. Ele fuzilou a mulher com os olhos. A música começou, balançando roupa e roupas íntimas. Dona Creuza, entre tímida e embaraçada, sorriu, limpou a lágrima que jurava de felicidade. Até que, de repente, começou a promoção de lingerie no palco. As mulheres jogavam sutiãs, calcinhas, até cueca rosa, em público. Um par de calcinhas caiu bem na cabeça do Zé, bem na cara do cabra. Ô, seu infeliz! Gritou ele, pegando a calcinha. Que isso é? Me deixou pardo. A banda parou. O ambiente gelou. Gente sussurrou. Meu estrelinha! Creuza soprou no ouvido dele. Vai, pega seu taxista, vamos para casa. Zé se levantou o palco. Já deu. Essa festa virou descarrego. Gravadora, DJ, gerente, todo mundo responsável.
e saiu empurrando a mulher, secando a coxa, sem conseguir olhar na cara de ninguém. Entrou no primeiro táxi. Leva nós para casa, moço. E cuidado com o pneu, é sensível. Ela dizia, ainda com o chapéu torto. Nunca mais me confunde com outro, viu, Domingos? No dia seguinte, a vila toda estava na boca do povo. O cabra que achou calcinha no topo da cabeça virou piada. E Zé de joelhos. Nunca mais esqueço aniversário, minha Creusa. Moral do causo. Esquecer aniversário é ruim, mas apanhar calcinha no palco é pior. Como dizia Dona Creusa, com Zé Domingos ninguém brinca. O esquecimento deu ruim. Se algum dia você for para Geminiano, no Piauí, e ouvir barulho de míngua de boate, pode crer que é lembrança do Zé. Tinha um cabra chamado Manuel Cândido, rústico que só, com rugas de peixe seco e voz de troveiro. Era casado com Dona Raimunda, de 58 anos, mulher prática. Nunca esquecia aniversário nem promessa de São Sebastião. Mas Manuel, ele parecia criança. Esquecia até onde deixou a cuia, quanto mais data de reunião ou consulta. Um belo dia, Manuel resolveu cuidar dos dentes, que viviam rangendo como cerca velha ao vento. Marcaram com o dentista Dr. Edivânio no ambulatório municipal de Itaúsu, sexta-feira à tarde. Quando chegou lá, todo animado por cuidar da saúde, o doutor avisou: vou remover esses dentes ruins, fazer molde para prótese, e em 30 dias você volta para colocar a dentadura, combinado? Manuel balançou a cabeça, feliz. Saiu do ambulatório banguela que nem peixe sem escama. No caminho de volta, ele ainda foi comprar umas coisinhas. Uma botina nova lá na sapataria do Jonas. Botina 43. Chegando lá, perguntou: tem 43? Só 41, 42 ou 44? Respondeu Jonas, rabiscando no caderno frouxo. Manuel decidiu pegar a 44, apertadinha para caber no tornozelo. Levou a botina e saiu todo pimpão. Mas ninguém contou que era festa de São Sebastião e a poeira da rua estava danada. Botina machucou o calcanhar que parecia lava fria. Cada passo, um grito. E a dentadura? Aquela tremia dentro da boca, pressionava a gengiva e parecia que ia sair pela orelha. E Manuel passou pelo resto do dia assim. A dentadura roendo a carne, a botina cortando o pé e o moço se esforçando para não reclamar. Até que chegou no sítio, atravessou o quintal, tirou a botina e a dentadura e a jogou nos matos, gritando: vai catar rabisco essas praga! Dona Raimunda ficou olhando espantada. Oxe, que foi, homem? Jogou tudo fora? Ele virou a cara. Foi, não aguento mais. Tudo dando tiro no pé e na boca. No outro dia, Manuel passou na casa do dentista para devolver a botina. Não, pera. Foi devolver a dentadura falhada e cobrar de volta. E o doutor coçando a cabeça. Mas foi a prótese padrão, ajustada como prometido. Foi aí que começou a confusão. Manuel quis mandar voltar tudo. Botina, dentadura e, se pudesse, juntar uns dentes na natureza. Dona Raimunda teve que chamar o Jonas. Foi lá buscar outra botina, número certo, e convencer Manuel a marcar de novo com o dentista. Hoje, Manuel está com a dentadura ajustada direitinho, a botina confortável e sem reclamar. Quase sempre. Mas todo ano, na festa de São Sebastião, o povo lembra dele. O cabra que comprou botina 44 achando que 43 serviria e acabou soltando prótese e chute. Agora, escuta aqui. Antes de sair arrumando os dentes e comprando botina, vê se o tamanho é o certo, ou a cura vira aperreio. E como diz a Dona Raimundinha, quem afasta dente errado e aperta a bota torta, precisa de juízo e alma forte. Se algum dia você for para Itaúsu, ouça esse causo no pé da igreja ou no bar de Dona Zuleide. É garantido que a turma vai gargalhar.
Você já ouviu falar lá pras bandas de São Miguel do Tapuio, no sertãozão do Piauí? Pois foi por ali que aconteceu um causo que corre de boca em boca até hoje, no alpendre dos botecos, nas feiras e nas rodadas de café com farinha. É a história de seu Giló, um véi matuto sabido, e do netim dele, o cabritim Zé Pindoca, um fio danado de buliçoso que não parava quieto nem com reza braba. E claro, do jumento Batatão, que Deus tenha, bicho firme que aguentava desaforo calado. Seu Giló era viúvo, morava num casebre de barro batido com o neto, uns 5 palmos de gente, esperto que só ele. A mulher do seu Giló já tinha partido há um tempão, e a única herança que deixou foi um altar com uma Nossa Senhora de gesso sem cabeça e um jumento que parecia mais um móvel de tanto tempo que passava parado. Pois bem, num dia de sol de rachar mamona, lá pros lados da Serra da Capivara, seu Giló acordou cuspindo poeira e disse: Pindoca, hoje tu vai aprender a mexer com Batatão. Um cabra que não sabe lidar com jumento não vira homem nunca. O menino, com o olho brilhando mais que lamparina nova, se aprontou com o embornal a tiracolo, um pedaço de rapadura dentro e um fiapo de esperança no coração. Seu Giló, com aquele chapéu de palha meio furado, ajeitou o arreio remendado com câmara de bicicleta e botou o Batatão para fora do curral, que nem precisava de porta, porque o bicho já sabia a hora de sair. Tu vai guiando, eu vou montado, disse o velho, subindo no jumento com um estalo na coluna. Assim eu te ensino a conduzir com responsabilidade, vice? E lá foram eles, estrada de chão batido, poeira subindo, passarinho cantando e o sol alumiando como se tivesse raiva. Mas mal andaram um bocadinho, aparece um grupo de beata indo para a novena em Dom Inocêncio. Uma delas, com a língua mais afiada que faca de cortar fumo, apontou e disse: Ave Maria, olha que falta de vergonha. O velho gordo montado e o pobrezinho do neto andando. Cadê o coração, meu Deus? Seu Giló ficou vermelho que nem tomate de roça. Olhou pro neto, coçou a cabeça e murmurou: Rapaz, o povo fala demais. Pindoca, sobe aqui no Batatão que agora quem vai puxar sou eu. O menino subiu todo faceiro, com o peito estufado como quem vira rei. E o avô, pingando suor, puxava o jumento com mais sacrifício que promessa de romeiro. Mas não deu nem 15 minutos e vem outro povo. Agora uns vendedor de rede vindo de Juazeiro do Norte, com sotaque arrastado e risada zombeteira. Ô véi leso, o menino em cima do jumento e o véi arrastando a carcaça na areia. Ô injustiça, viu? Seu Giló já tava com o zóio revirando de raiva contida. Bufou, olhou pro chão, pensou nas palavras de Padre Cícero e disse: Pindoca, desce. Agora nós dois vai a pé com Batatão, que é pra ninguém dizer nada. O menino, meio emburrado, desceu. E foram os dois de mão dada, caminhando que nem peregrino. Mas como desgraça pouca é bobagem, chegaram em São Lourenço do Piauí. E lá vinha um trio de turista com câmera no pescoço e boné do Flamengo. Um deles arregalou o zóio e cochichou alto. Tá vendo isso, cara? Um jumento sem ninguém montado. Isso é desperdício de recurso rural, pô. Deviam doar esse bicho para alguma ONG ou sei lá. Seu Giló, que já estava por um triz de largar Batatão no meio da estrada e virar ermitão, cerrou os dentes e disse: Quer saber de uma coisa? Pindoca, sobe que agora nós dois vai montado nessa desgrama. Montaram os dois, um na frente, outro atrás. Batatão com a orelha baixa, mais resignado que cachorro com medo de trovão. Seguiram mais um trecho, até que na entrada de Caracol vem um caminhão carregado de abacaxi e gente na carroceria. Um cabra com voz de trovão gritou: É, seu sem juízo, 2 em cima de um jumento? Isso é maus trato, é? Vai quebrar as tripas do bichinho. Seu Giló parou, olhou para o céu, que já dava sinal de chuva, olhou para o neto, olhou para Batatão e falou: Pois agora chega, se a gente anda a pé, reclamam. Se eu monto, reclamam. Se tu monta, reclamam. Se nós dois monta, também reclamam. Sabe de uma coisa, Pindoca? O povo vai falar de qualquer jeito. Que falem com gosto agora. Desceram os dois, deram uma rapadura pro Batatão e seguiram a pé, conversando fiado, rindo de tudo. O jumento ia atrás, livre, leve e solto, quase sorrindo com os beiços frouxos. Desde esse dia, seu Giló ensinou pro neto a lição mais importante da vida.
Pindoca, na vida você pode escolher ser gente de opinião ou gente de agrado. Mas quem vive só de agrado, acaba engolindo sapo com farinha e ainda agradece sorrindo. Se for para viver, que seja do nosso jeito, respeitando o povo, mas escutando o coração primeiro. E assim, terminou o causo do Zé Pindoca, o neto buliçoso, seu Giló, o avô sabichão e Batatão, o jumento mais paciente do sertão. Até hoje o povo conta essa história na feira de São Miguel do Tapuio, com um sorriso no canto da boca e uma certeza no peito. Quem tenta agradar todo mundo acaba esquecendo de si mesmo. E no fim das contas, o povo fala até de quem tá quieto. Imagina de quem tá andando de jumento. Tinha uma currutelinha lá pras bandas do norte de Goiás, pertinho de onde o cerrado ainda tem cheiro de mato, e os caboclos gostam de prosear até com a sombra, pois foi por aquelas estradas de terra, entre poeira e mato seco, que aconteceu um causo danado de esquisito, mas verdadeiro até a tampa da chaleira. Quem contou foi seu Aristeu, velho de barba amarelada de fumo e língua mais afiada que rabo de arraia. Diz ele que tinha um fazendeiro lá, homem de dinheiro, com casa em Formosa, outra em Brasília, 2 caminhonetes brancas e uma fazenda grandona com mais cabeça de gado que eleitor em ano de política. O nome do cristão era Juca Pancada, e o apelido não era à toa não, era por causa do jeito dele mesmo. O bicho era valente com as mulheres e grosso que nem casca de pequi. Pois bem, Juca tinha ficado viúvo fazia pouco. A esposa dele, Dona Etelvina, que era uma flor de pessoa, se foi num sopro. E em vez de ficar de luto ou fazer novena, o homem resolveu que ia se refazer da vida, como ele mesmo dizia. Começou a descer com frequência para o distrito de São Domingos, onde o povo é acolhedor, mas não gosta de aborrecido. Juca Pancada, com seus 55 anos bem espremidos e a cara parecendo couro esturricado, resolveu que ia caçar uma novinha. Dizia ele cuspindo no chão: mulher boa é de 30 para baixo, de 30 para cima já vem com freio de mão puxado. E assim, o cabra começou a aparecer no vilarejo, vestindo camisa de botão aberta no peito cabeludo e anel de ouro nos dedos, querendo fazer pose de moço. Namorava com uma, com outra, pegava moça na lida da roça, balconista da venda, até uma cabeleireira que só vivia cheirosa, mas tudo não dava certo. Por quê? Porque o homem era ruim de trato. Começava bem, dava presente, levava para passear, mas depois começava a mandar na mulher, implicar com roupa, com fala, com olhar. E o que era pior, batia. Pois é, batia mesmo. E quando não batia, humilhava. As mulheres, que de besta não tinha nada, fugia dele que nem o diabo da cruz. Só que não adiantava. Ele achava outra, fazia tudo de novo. Já estava na 14ª vítima, segundo o povo da vila. Foi aí que os cabra dali, tudo homem de bem, mas de sangue quente, começaram a se reunir de noite na porta da igreja, na beira do campo de futebol e até na venda de Dona Dulce, para decidir o que fazer com o tal de Juca Pancada. Tavam com raiva porque o bicho batia nas filhas dos outros, xingava os pais, não pagava os peão na data, comprava fiado e não quitava. Já era fama mais suja que porco em pocilga. Um dos mais velhos, seu Nivaldão, homem de bigode branco e vozeirão, falou: "Vocês querem matar o cabra? Tá doido, é? Se matar, nós vira bandido. Nós tem que castigar de um jeito que ele nunca mais bote os pés aqui." E o plano nasceu. No próximo sábado, dia de feira, que era quando o velho vinha abastecer a caminhonete, eles iam armar a tocaia. Colocaram o menino de vigia nos entornos da estrada, avisaram o povo e ficaram só esperando o bicho vir. Demorou quase uma semana. Mas quando Juca apareceu, descendo da caminhonete importada com os botões do peito brilhando no sol, indo em direção ao mercadinho do seu Totonho, os cabras se reuniram. E não foi conversa não. Eram uns 50 homens, com foice, pedaço de pau, vara de mamona, chinelo de couro e até enxada. Cercaram o homem e meteram-lhe a pisa. Juca gritava: "Socorro, pelo amor de Deus, eu tenho pressão alta, eu sou o patrão, vocês não podem fazer isso." E quanto mais ele gritava, mais apanhava. E no meio dessa confusão, um moleque de 12 anos, chamado Zé Tição, que estava voltando da venda com uma sacola azul pendurada no punho, assistia tudo de longe. O pai dele tinha mandado ele comprar uma garrafa de cachaça Canarinho, que era para rebater o feijão do almoço.
O menino ficou olhando aquela surra coletiva e pensou: rapaz, se é para bater no velho, eu também quero participar, ué. Mas ao se aproximar, viu que o pau estava comendo solto e que, se entrasse no meio, ia sair com mais roxo que o próprio Juca. Aí teve uma ideia. Pegou o litro de pinga, abriu a sacola e gritou: toma, seu pancadeiro! E puf! Tacou o litrão bem no meio do quengo do fazendeiro. Foi um estrondo que até a rolinha da praça silenciou. O vidro estourou na cabeça do Juca, a pinga desceu pelo rosto e ele tombou que nem saco de milho maduro. O povo parou, assustado. Pensaram que o homem tinha morrido. Veio a guarda municipal, chamou a ambulância, levaram o desgraçado para o posto de saúde de Posse, o mais perto que tinha com maca de verdade. O povo, de tocaia na porta do hospital, querendo saber se o infeliz tinha batido as botas. 3 dias depois, sai o médico, suado, com cara de quem dormiu no plantão, e diz: olha, ele não morreu não. Tá falando já. Mas se não fosse a pinga. O povo arregalou o zóio. Como assim, doutor? A cachaça cauterizou os ferimentos tudo. Se não fosse a pinga, o homem tinha morrido afogado no próprio sangue. Quem jogou a pinga salvou ele. Aí todo mundo virou pro Zé Tição, que já estava se escondendo atrás da mãe, e gritaram: é o herói do vilarejo! Juca Pancada ficou internado mais uns dias, mas quando saiu, foi direto no cartório. Vendeu a fazenda por mixaria, botou o rabo entre as pernas e foi-se embora para Cristalina. Dizem que até hoje vive escondido por lá. Agora o povo de São Domingos aprendeu a lição. Dinheiro compra boi, compra carro, mas não compra respeito. E cabra ruim, mais cedo ou mais tarde, leva a pisa que merece, com ou sem pinga. E até hoje, todo menino da região aprende a história de Zé Tição, o cabra que salvou o vilarejo com uma garrafa de cachaça. E como diz seu Nivaldão, rindo no alpendre, não se mata diabo com reza, mas com pinga às vezes dá jeito. Esse caos que vou lhe contar aconteceu lá para as bandas do Piauí, mais precisamente num lugarejo chamado Cocal dos Alves, um lugarzito de gente pacata, mas que vira e mexe tem um fuzuê daqueles que dá gosto de contar. Dizem que foi tudo verdade verdadeira, e quem me contou foi um cabra de nome Zé de Tonha, que estava lá no dia da confusão com um copo de cachaça numa mão e um pastel de vento na outra. Pois bem, esse caos começa com um camarada chamado João Catirina, caboclo arretado, nascido e criado em Cocal dos Alves mesmo. O homem era de uma família grande que só a molesta. Eram 11 irmãos, tudo espalhado igual manga no chão na época do vento. João cresceu campeando gado, caçando tatu e tomando banho de açude. Mas um dia, com o coração cheio de ambição e a cabeça sonhando alto, ele resolveu se mandar para o sul, mais precisamente São José do Rio Preto, em São Paulo, para tentar a sorte grande. Lá, virou servente de pedreiro, depois vendedor de colchão e, por fim, meteu-se numas de ganhar dinheiro com mudança e frete. E num é que deu certo, o homem começou a bacanizar a vida. Comprou uma mobilete, depois um Fiat Uno vermelho, ano 97, e todo ano ele fazia questão de voltar para a terra natal para visitar a parentada, tomar umas e outras e, claro, dar uns tiros de espingarda nas caçadas de codorna, que ele dizia que era o que dava sentido à existência do ser humano. Acontece que num desses retornos dele, mais precisamente num mês de junho quente de rachar cuscuzeira, ele resolveu descer para Cocal dos Alves de novo. Chegou numa sexta-feira com uma mala cheia de presente, 1 litro de cachaça de alambique e a língua afiada. No sábado, ia ter um forró danado de bom no Clube do Gervásio, um barracão coberto de lona, onde os caboclos dançavam agarradinho até as canelas saírem faísca no chão de cimento grosso. Pois bem, a família de João já tinha reservado mesa. Era o evento do ano. Ia ter cantor de Teresina, sanfoneiro de 5 fole e 2 abumbeiros que tocavam até com o pé se fosse preciso. Mas como em festa boa demais, sempre tem um detalhe que desanda o angu. O que ninguém esperava era que a família dos Macedo ia topar lá com a ruma dos Rodrigues, 2 clãs que viviam se engalfinhando desde o tempo em que o bisavô de um pegou uma porca parida no quintal do outro. Diz o povo que nem benzedeira de picos dava jeito naquela rixa. E logo que o forró esquentou, começou o rebuliço.
Um tal de Ribamar dos Macedo, que tinha mais marra que juízo, catou cachaça demais e resolveu tirar a danada da namorada de Chiquim dos Rodrigues para dançar. Pronto. Foi tiro, porrada e confusão. Mas não é metáfora não, viu? Foi tiro mesmo. Ribamar, nervoso, puxou uma garruncha velha, deu-lhe 2 pipoco e acertou o bucho de Chiquim, que caiu estrebuchando no meio da pista com a banda tocando Asa Branca no fundo. A festa virou velório. As mulheres gritando, os véis se benzeram, o sanfoneiro caiu da cadeira e até o padre que estava por lá saiu correndo achando que o apocalipse tinha chegado. Levaram Chiquim para as carreiras na carroceria de um Fiat Strada, mas o cabra já tinha passado para o lado de lá. Morreu no caminho mesmo, com o olho aberto e um palito de dente ainda na boca. No outro dia foi aquele chororô danado. A família decidiu enterrar Chiquim na própria fazenda Brejo Seco, ali nos confins de Cocal, onde a família dele tinha uma terrinha. Fizeram uma cova no pé de um umbuzeiro, que era onde ele gostava de cochilar depois do almoço. Prepararam tudo, abriram o caixão para despedida e no meio daquela reza chorada, eis que chega um garrote marrom, do nada, metendo o casco no chão e bufando feito alma penada. O bicho encostou no caixão e não queria sair de jeito nenhum. Dava chifrada no vento, cheirava o morto e gemia baixinho, como quem estava sentindo a dor da perda. Tentaram afugentar, deram tapa, puxaram o rabo, jogaram água, mas o danado parecia ter sido criado por Chiquim no bico da mamadeira. Ficava lá, firme, do lado do caixão, como se quisesse impedir o enterro. Teve até um tio dele, Zé Moqueca, que tentou laçar o bicho com uma corda de varal. Mas nada, o garrote escapava que nem quiabo ensaboado. No fim das contas, enterraram Chiquim às pressas, debaixo de lágrima, terra e uma cantoria chorosa do sanfoneiro, que voltou só para prestar a última homenagem. O mais espantoso, fio, é que o tal garrote dormiu do lado da cova, deitado como um cachorro fiel. No outro dia, estava lá ainda. E diz que ficou 3 dias e 3 noites ali, roçando o chifre na terra, tentando cavucar o chão como quem queria tirar Chiquim de volta. Foi quando a família resolveu cercar o túmulo, botar cruz de madeira e dar nome pro garrote. Fiel. Hoje em dia, quem passa lá na fazenda Brejo Seco, dá de cara com a cruz de Chiquim e do lado, um cercadinho onde vive o boi fiel, já velho, de olhar triste e passos lentos. E até os meninos da escola vão lá ouvir o causo, que como disse Zé de Tonha, prova que até as criação tem coração. Eita, meu fio, se até um garrote sente saudade, imagine nós, né? Esse foi o causo do garrote fiel de Cocal dos Alves, um retrato de um tempo onde o bicho era mais homem que muito cristão. Você ficou até o fim? Pois é dos meus, vice? Se gostou dos causos, considere se inscrever no canal e ativar o sininho, que é para não perder mais nada. O resto vocês já sabem. Dá o joinha, comenta aí nem que seja um eita e compartilha com os parentes tudinho. Se achou que valeu a pena, ajuda nós aí, que eu fico mais alegre que menino que ganhou uma Monark. Fiquem com Deus e até o próximo, se ele quiser.